Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, Cristo em Filipenses e Colossenses. O tema de hoje é o tema número 10, Completos em Cristo. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina amanhã e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus, completos em Cristo. Verso para memorizar na lição de sábado. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Alguém já lhe perguntou por que você guarda o sábado? Muitas pessoas já falaram para mim, mas é como se diz, eu falo, porque eu obedeço o dia do Senhor, o sábado que Ele nos deu para guardar. Talvez você já tinha visto o verso para memorizar dessa semana sendo usado como argumento contra a observância do quarto mandamento? Exatamente, muitas pessoas julgam esse texto pelo que Paulo falou, mas não entenderam o que Paulo falou. No entanto, o texto não foi escrito com esse propósito, mas sim como uma resposta aos erros ensinados por alguns falsos mestres na igreja de Colossos. Quais eram esses erros? Em primeiro lugar, o falso ensino é descrito como a filosofia e tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 8. Além disso, envolvia a circuncisão e a observância de festas judaicas, bem como rituais de pureza e regras relacionadas à alimentação. Colossenses capítulo 2, verso 11, verso 16 e verso 21. Também incluía a adoração de anjos, ou com anjos ou tentativas de imitar a adoração angelical. Por fim, este falso ensino se baseava em preceitos e doutrina dos homens, e possivelmente envolvia práticas rigorosas de disciplina pessoal. Colossenses capítulo 2, versos 18, 22 e 23. Esses falsos mestres eram claramente pessoas religiosas e sinceras, mas tinham uma compreensão bastante equivocada do Evangelho. Ao longo desta semana, analisaremos os motivos desse equívoco e esclareceremos por que o verso para memorizar não está relacionado à observância do sábado do sétimo dia. Lição de domingo: a sabedoria e o conhecimento de Deus. Jó perguntou se achará sabedoria. Onde se achará sabedoria? Em que lugar estará o entendimento? Jó capítulo 28, verso 12. Paulo respondeu: o entendimento está em Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, verso 3. Com 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Se temos Cristo, possuímos tudo, inclusive a plena convicção do entendimento sobre o propósito da vida. Colossenses capítulo 2, verso 2. Por meio dele, o ministério de Deus que abrange todo o plano da salvação foi revelado. Primeira pergunta, leia Colossenses capítulo 2, versos 1 a 7. Qual foi o propósito de Paulo ao escrever esta carta? A palavra grega paraktelosin significa consolado. Colossenses capítulo 2, verso 2. Ou fortalecido. O objetivo de Paulo não era apenas ajuda aos crentes de Colossos a reconhecer os falsos ensinos, mas também uni-los, em grego substantitantes, o amor cristão. O tempo usado para os verbos consolar e unir mostra que Paulo estava confiante de que esta carta realmente alcançaria o propósito desejado.
O apóstolo também elogiou os colossenses pela boa ordem e a firmeza da fé que tinham em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 5. O termo grego taxis, traduzido como ordem, é usado no Novo Testamento em referência às ordens sacerdotais de Arão. Lucas capítulo 1, verso 8, Hebreus capítulo 7, verso 11, e de Melquisedeque, Hebreus capítulo 5, verso 6 e 10, capítulo 6, verso 20, capítulo 7, versos 11 e 17. Contudo, em Colossenses capítulo 2, verso 5, Paulo utilizou esse termo para se referir à organização que deve existir na igreja. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Algumas pessoas exageraram a ordem e a organização da igreja apenas como uma estrutura administrativa sem importância espiritual. No entanto, ao estabelecer normas para o comportamento adequado no culto, 1 Coríntios capítulo 11, ao apresentar os critérios para a escolha dos presbíteros e diáconos, 1 Timóteo capítulo 3, Tito capítulo 1, Paulo demonstrou cuidado em preservar a organização da igreja. Por meio dessas medidas, a sabedoria de Deus e os ensinos bíblicos são preservados e transmitidos. Como resultado do ensino sólido que os colossenses receberam dos colaboradores de Paulo, eles tinham firmeza de fé. Essa firmeza não poderia ser abalada, pois estava fundamentada em uma base bíblica sólida, que perseverada os ajudaria a se proteger dos erros espalhados pelos falsos mestres. Pergunta no rodapé: você tem sentido a necessidade de ordem em sua vida espiritual? Sim. Temos que obedecer às leis de Deus. Temos que obedecer a Cristo. O que Ele disse, temos que obedecer. Por isso que é uma vida espiritual. Lição de segunda-feira: enraizados e crescendo em Cristo. Colossenses apresenta um dos princípios mais importantes da fé da vida cristã. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses capítulo 2, verso 6. Obtemos a salvação ao receber uma pessoa, não apenas um conjunto de ensinos. No entanto, receber Cristo também significa aceitar todos os seus ensinos, conforme transmitidos pelos apóstolos e profetas da Bíblia. Efésios capítulo 2, verso 20. Acima de tudo, aceitar Jesus significa morrer para si mesmo, rompendo-se completamente ao Cristo vivo. A palavra viva Cristo não pode ser separada da palavra escrita, Bíblia. Elas são inseparáveis, como dois lados de uma mesma moeda. De fato, é somente por meio das Escrituras que podemos conhecer Jesus. Viver ou andar nele significa permitir que sua palavra e seu Espírito guiem todas as nossas decisões e práticas diárias. Em Colossenses capítulo 2, verso 7, Paulo utilizou uma metáfora bíblica comum comparando os cristãos a plantas, tornando-nos enraizados em Cristo ao aceitá-lo como Salvador e ordenar nossa vida conforme sua palavra. É assim que somos confirmados na fé. Pergunta número 2. Como os seguintes passagens nos ajudam a entender a metáfora da planta como símbolo do cristão? Isaías capítulo 61, verso 3, Mateus capítulo 3, verso 10, Lucas capítulo 8, versos 11 a 15, 1 Coríntios capítulo 3, verso 6. Paulo apresentou claramente duas opções para os crentes. A primeira é permanecer plantados pelo Senhor, Isaías capítulo 61, verso 3, mantendo os complementos em Cristo ao nos apegarmos a Ele e aos seus ensinos. A segunda é ser como uma planta artificial, parece verdadeira, mas não tem vida. Quando seguimos filosofias e tradições humanas, somos escravizados por elas. Colossenses capítulo 2, verso 8. Mesmo que Cristo tenha nos libertado, ainda existe o perigo de voltarmos a nos submeter de novo a jugo de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1, com Atos capítulo 15, verso 10. Em resumo, aceitar ensinos contrários às Escrituras é rejeitar a Cristo. Aqueles que abraçam falsos ensinos acabam tragicamente adotando um evangelho diferente e colocando autoridades humanas acima da autoridade da Bíblia. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9.
Esse é um perigo na Igreja Apostólica e continua sendo uma ameaça hoje. Pergunta no rodapé: como você tem passado pela experiência de morrer para si mesmo ao aceitar Cristo? Ainda não estou preparado, mas quando me preparar é esquecer as coisas mundanas, é esquecer coisas vãs e concentrar somente em Cristo. Por que essa atitude precisa ser renovada diariamente? Todos os dias aceitar a Cristo em sua vida. Lição de terça-feira, cravado na cruz. Leia Colossenses capítulo 2, pergunta número 3. Leia Colossenses capítulo 2, versos 11 a 15. Que tipo de problemas Paulo estava enfrentando? Quantas vezes já vimos alguns desses textos, especialmente Colossenses capítulo 2, verso 14, sendo mal utilizados como argumento contra a lei e a guarda do sábado? Para entender esses textos foram propostas diferentes interpretações. Uma delas é que o escrito de dívida cravado na cruz se refere à lista de acusações que havia contra nós. Colossenses capítulo 2, verso 14, semelhante à inscrição de que Pilatos colocou na cruz de Jesus. Mateus capítulo 27, verso 37. João capítulo 19, versos 19 a 20. Outra interpretação é que a lei cerimonial escrita por Moisés foi cravada na cruz. Deuteronômio capítulo 31, versos 24 a 26. Paulo mencionou a circuncisão, que não é feita por mãos humanas. Colossenses capítulo 2, verso 11. Ou seja, a circuncisão do coração. Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Deuteronômio capítulo 30, verso 6. Isso está em contraste com a circuncisão física, uma das principais exigências da lei cerimonial. Levítico capítulo 2, 12, verso 3, Êxodo capítulo 12, verso 48. Paulo relacionou essa transformação interior à remoção do corpo da carne e ao batismo por imersão. Por meio do batismo, nos identificamos com a morte e a ressurreição de Cristo. Colossenses capítulo 2, versos 11 a 12. Essa experiência de conversão é descrita como um momento em que estávamos mortos nos nossos pecados e recebemos vida juntamente com Cristo, que perdoou todos os nossos pecados. Colossenses capítulo 2, verso 13. A palavra ordenanças, Colossenses capítulo 2, verso 14, refere-se a decretos legais seculares. Lucas capítulo 2, verso 1, Atos capítulo 17, verso 7, ou Eclesiásticos, Atos capítulo 14, 16, verso 4. Esse termo grego aparece apenas mais uma vez nos escritos de Paulo, em referência à lei cerimonial, que servia como uma parede de separação entre judeus e gentios. Efésios capítulo 2, versos 14 e 15. Paulo parece reforçar que os crentes gentios não precisam guardar a lei cerimonial, incluindo a circuncisão, nem obedecer os regulamentos de pureza relacionados a essa lei. Atos capítulo 10, versos 28, 34 e 35. Paulo não sugeriu que os 10 mandamentos foram cravados na cruz, especialmente porque ele define o pecado como a violação dos 10 mandamentos. Romanos capítulo 7, verso 7. Outra interpretação sustenta que o escrito de dívida, Colossenses capítulo 2, verso 14, cravado na cruz não se refere à lei moral, mas consiste numa metáfora de nossa dívida moral para com Deus por causa de nosso pecado. Romanos capítulo 6, verso 23, o que coloca o escrito de dívida no contexto da salvação. Foi essa dívida moral que Jesus cravou na cruz ao morrer em nosso lugar. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Gálatas capítulo 3, verso 13. Ver Wilson Paroshi, do Sábado de Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17. Lição de quarta-feira, sombra ou corpo. Pergunta número 4, leia Colossenses capítulo 2, versos 16 a 19. Quais práticas Paulo mencionou nesse texto? Até hoje, estudiosos cristãos debatem sobre quais foram exatamente as questões abordadas por Paulo nesta passagem. No entanto, a carta traz informações suficientes para mostrar que havia uma influência provocando divisões em uma igreja formada predominantemente por gentios.
Colossenses capítulo 2, verso 13. Tentavam impor práticas que não eram necessárias. Colossenses capítulo 2, verso 16, menciona práticas judaicas que aparentemente continuavam sendo observadas por judeus convertidos ao cristianismo. Os elementos de Colossenses capítulo 2, verso 18 se encaixam neste contexto. Jesus criticou a suposta humildade dos líderes. Mateus capítulo 6, versos 1, 5, 7 e 16. Os manuscritos do Mar Morto revelam que os anjos desempenhavam um papel importante no entendimento de adoração de alguns grupos judaicos. Como Colossenses capítulo 2, verso 16 é mal interpretada, é essencial analisá-los com atenção. Em primeiro lugar, a palavra, portanto, indica que Paulo tirou uma conclusão que havia dito antes. Nos versos anteriores, ele rejeitou a necessidade da circuncisão literal, destacando que o mais importante é a transformação do coração. Além disso, comida e bebida refere-se às ofertas levadas pelos israelitas ao templo. Por fim, a expressão dia de festa, ou lua nova, ou sábados, parece remeter a Oséias capítulo 2, verso 11, onde a mesma sequência de dias cerimoniais é mencionada, incluindo sábados cerimoniais, Levítico capítulo 23, versos 11, 24 e 32. Para entender esse verso, é fundamental observar a explicação do próprio Paulo. Essas práticas eram sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 17. Esses dias cerimoniais, assim como os sacrifícios, apontavam para a obra de Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, capítulo 15, verso 23. O sábado, por outro lado, foi instruído no Éden antes do pecado, muito antes de os sacrifícios cerimoniais fossem adotados. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Portanto, ele não era uma sombra destinada a desaparecer após a cruz. Estudos recentes demonstram a melhor tradução de Colossenses capítulo 2, verso 16. É a seguinte: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber. Em grego, embrosei kai imposei, ou por qualquer outra parte, remenei merei, de um festival ou lua nova ou sábado. Eram as celebrações culticas que eram sombras das coisas futuras. Colossenses capítulo 2, verso 17. Não necessariamente os dias em si. Pergunta no rodapé: embora Colossenses não abordem a observância do sábado, como podemos aplicar a orientação de Paulo de não julgar os outros? É que Paulo estava ensinando que as festas judaicas não havia bebidas alcoólicas e sim bebidas normais que os judeus festejavam para celebrar Cristo. E estava tendo muitas festas que faziam, que eles, como se diz, diziam que eram judaicas, mas não eram, e sim para se deleitar na bebida alcoólica. Por isso que Paulo questionou a igreja. Lição de quinta-feira, preceito de homens. Leia Colossenses, pergunta número 5, leia Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23. Como você compreende as advertências de Paulo à luz das outras ideias apresentadas nesse capítulo? Assim como na carta aos Gálatas, Paulo descreveu a observância de regras e cerimoniais por razões salvíficas como rudimentos do mundo ou princípios elementares deste mundo. Colossenses capítulo 2, versos 8 e 20. Compare com Gálatas capítulo 4, versos 3 a 9. Qualquer tentativa de alcançar a salvação por meio de regras humanas ou práticas cerimoniais de qualquer natureza não condiz com o evangelho de Jesus Cristo. São elementos terrenos não celestiais. Nossa pátria está nos céus. Filipenses capítulo 3, verso 20. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 2. Diz Paulo: não precisamos nos sobrecarregar com aquilo que é terreno, mesmo as leis cerimoniais que apenas apontam para uma realidade
As leis cerimoniais que apenas apontam para uma realidade em Cristo, embora essas ordenanças tenham sido originalmente dadas por Deus, após cumprirem sua função, tornaram-se desnecessárias. E essas regulamentações terminam na cruz, conforme demonstrado pela mão divina que rasgou o véu do templo. Mateus capítulo 27, verso 51, Daniel capítulo 9, verso 27. Por isso, os cristãos, incluindo os de origem judaica, não são obrigados a seguir essas práticas. Voltar a segui-las seria identificar com este mundo que está perecendo. Colossenses capítulo 2, verso 22, em vez de desejar um novo mundo prometido em Cristo. Afinal, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, 2 Pedro capítulo 3, verso 13. E não apenas a renovação deste mundo passageiro. Além disso, fariseus e escribas acrescentaram inúmeras exigências humanas às regulamentações dadas por Deus. Marcos capítulo 7, versos 1 e 13. Por essas razões, as cerimônias do Antigo Testamento já cumpridas em Cristo não podem ser mais consideradas mandamentos divinos, mas apenas imposições humanas. Essas práticas, em vez de fortalecerem a fé, tornaram-se um peso. É fácil cair na armadilha de usar essas observâncias como uma forma de sentir superior aos que não as seguem, o que já é problemático, ou ainda pior, como algo que pudesse de alguma forma acumular mérito para a salvação. Ao longo da história cristã, muitos estudiosos da Bíblia têm caído na tentação de fazer declarações religiosas que usurpam o papel do Espírito Santo em guiar os crentes quanto ao significado das Escrituras. No entanto, Cristo é a verdadeira fonte de qual brota a verdade bíblica, conforme ensinado por Paulo e pelos demais escritores da Bíblia. Pergunta no rodapé: como garantir que compreendemos que nossa única base para a salvação é o que Jesus fez por nós, fora de nós e em nosso lugar, independentemente do que Ele realiza em nós? E que morreu por todos nós, que nos salvou da morte, de ter a morte eterna, retamente, mas sim de ter a salvação eterna, morar com Ele na Nova Jerusalém, morar com Deus, e de nos ganhar a salvação. É isso. E obedecer a Cristo todos os dias. Aceitar os seus mandamentos todo momento. Estudo adicional, lição de sexta-feira. Como nos dias dos apóstolos e os homens procuravam destruir fé nas Escrituras pelas tradições e filosofias, hoje usando os agradáveis conceitos da autocrítica, da evolução do espiritismo, da teosofia e do panteísmo. O inimigo da justiça procura levar a humanidade para caminhos proibidos. Para muitos, a Bíblia é uma lamparina sem óleo, porque voltaram a mente para canais de crenças especulativas que produzem má compreensão e confusão. A obra da autocrítica, ao dissecar, conjecturar e reconstruir as Escrituras, está destruindo a fé na Bíblia como revelação divina. Está destruindo a palavra de Deus do poder de dirigir, emprobecer e inspirar vidas humanas. Pelo Espiritismo, multidões são ensinadas a crer que o desejo é mais alta a lei, que imoralidade e liberdade é que o ser humano deve prestar contas a si mesmo. O seguidor de Cristo enfrentará raciocínios falazes. Colossenses capítulo 2, verso 4, contra os quais os apóstolos advertiu os cristãos colossenses. Enfrentará interpretações espirituais das Escrituras, mas não devem aceitá-las. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação da verdade eterna das Escrituras. Ellen Goldwhite, no livro Atos dos Apóstolos, página 301. Então, povo de Deus, esse foi o tema número 10 da Escola Sabatina Cristo em Filipenses. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador. Tudo isso peço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!